de nós acordarmos todas as manhãs e colocarmos os nossos pezinhos fora da nossa cama, já é uma bênção que o Pai Criador nos dá. E a tudo isso demos graças, porque quando caminhamos através dos caminhos de Jesus, daqueles caminhos que Jesus veio para nos ensinar, que é o caminho do amor, o caminho da paz, da serenidade, da harmonização entre todos os corações. Então vamos procurar harmonizar os nossos pensamentos, trazer a paz para dentro de nós, focarmos a Ti, Pai Criador, que nós sejamos mensageiros de paz e de luz. O nosso mundo está precisando tanto de luz e de paz, que nós sejamos esses ceareiros, que nós possamos ser aqueles mensageiros mesmos na econômica, mas que nós possamos levar a Tua mensagem. E hoje nós vemos aqui, daqui a pouco o Carlinhos chega, para fazer a pregação do dia. E nós te agradecemos, Senhor, por esses instantes que nós passamos aqui em comunhão contigo, porque Jesus disse: aonde dois ou mais estiver falando em meu nome, ali eu estarei. E nós temos a certeza que todos os dias o Mestre está conosco, aquele Mestre bondoso, amado, carinhoso, que está sempre nos apontando a estrada melhor que nós temos que seguir. Então nós te rogamos, Senhor, forças e energias para os momentos em que nós nos acharmos que nada vale a pena, mas tudo vale a pena aquele que em Deus crê. Então neste momento nós passamos a rogar as suas benesses e agradecer pela tua presença, pela presença dos amigos espirituais, dos nossos mentores que se faz presente, aos mentores dessa casa de amor e de luz. Gratidão, Senhor. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Enquanto o Carlinhos já chegou, eu ia fazer uma liçãozinha aqui, mas o nosso palestrante já chegou, então eles vão lá, eu passo a palavra para ele, que ele seja bem-vindo, Hoje nós escolhemos uma lição do capítulo 18, a porta estreita, aquela porta apertadinha, difícil de transitar. Então diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que ela conduz. Muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, poucos são os que se salvam? Respondeu ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vós eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste em nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expedidos.
A gente sabe que o mundo que nós vivemos é um mundo de prova e de expiação. Nós estamos aqui passando por um aprimoramento, por um aperfeiçoamento em nosso espírito. E a caminhada aqui, existe duas escolhas. Nós podemos ir, como diz aqui, pela porta estreita, que é a porta das mais dificuldades, é a porta que nós vamos conseguir fazer com que o nosso espírito cresça, evolua. E a porta larga é aquela porta do apego às coisas do mundo, em que a criatura só pensa em usufruir daquilo que este mundo possa oferecer. Então, essa é a porta. Existe um volume muito maior de espíritos que caminham por essa porta. Agora, cabe a cada um de nós fazer a escolha. Como nós somos espíritos livres, Deus não impõe nada em nós. Nós é que escolhemos. Mas, se nós somos seres inteligentes, vamos usar a inteligência, né, para optar para a melhor escolha. Porque se a gente lembrar de todos os profetas que passaram aqui por este mundo, e o maior de todos foi Jesus, qual foi a escolha que eles fizeram? Jesus veio como um rei, um príncipe? Não. Os outros profetas vieram também nessa condição. A gente vê que todos vieram dentro de uma humildade imensa, amando o próximo, procurando nos deixar esse tipo de lição, essa escolha dessa porta, porque é ela que nos conduz numa condição melhor, porque a vida, essa vida física, ela passa tão rápido. Eu já tenho 83 anos, né? Passou e não deu nem para ver. Quem é mais aqui, né? A Maria Luísa. Não passou rápido, passa tão depressa. Hoje quem é menino, você vai ver que logo você já será adulto, vai casar, vai constituir uma família. Quando você menos espera, você já é avô. E eu ainda peguei um tempinho lá atrás que o tempo parece que demorava mais. Mas hoje, né, a gente perde até o fio da meada. Às vezes tem dia que você não sabe se é terça, se é quarta, se é fim de semana. E tão rápido que passa o tempo, né? Para concluir esse pensamento, se a gente deixa esse mundo, o que vai sobrar? O que vai restar? É o nosso espírito, porque nós somos imortais e a vida não cessa aqui, graças a Deus, não é isso? Eu sei que talvez um dia você menino novamente igual ele, porque eu acredito na reencarnação. Eu acredito que numa vida só nós não vamos conseguir ganhar esse reino que Jesus fala, porque para ganhar esse reino tem que estar numa condição espiritual elevada. E será que só numa vida a gente consegue isso? De maneira nenhuma. Nós não temos conta de quantas vezes nós já estivemos aqui nesse mundo, e quem sabe até em outros, não é isso? E não sabemos quanto tempo ainda Deus vai permitir que a gente tenha para alcançar essa condição espiritual.
Quando Jesus fala, aqueles que não aproveitaram esse tempo e a porta vai se fechar, aí muitos irão bater. Não, eu escutei, eu ouvi, eu fui na igreja, eu fui no centro, ia no centro todos os domingos. Não é isso? Mas será que só a nossa presença vai resolver a nossa situação espiritual? Eu posso conhecer o Evangelho desde o primeiro capítulo até o último, mas eu sigo o Evangelho no meu dia a dia, porque viver o Evangelho aqui na casa, né, nesse ambiente, até que é claro, é fácil, mas o difícil é lá fora. É no dia a dia nós colocarmos em prática as lições do Evangelho. É mais difícil. Lá na nossa casa, lá com os nossos vizinhos. Né? Aí é que nós temos que exercitar, né, realmente as lições do Evangelho. Isso é mais difícil. Caminhar por essa porta estreita, perdoando, não julgando. Veja como que é difícil isso. Né? Falar é fácil. O difícil é seguir. Então, quem fez essa escolha na porta estreita tem que viver no dia a dia aquilo que o Evangelho nos ensina. Porque só a presença não tem valor. Quem sabe tem um pequeno valor, quem sabe uma outra vida. Às vezes a pessoa está se preparando nessa para conseguir caminhar pela porta estreita numa outra vida. Isso. Porque dentro das leis divinas, espírito algum vai se perder. Aqui diz assim, quando o pai de família, quer dizer, quem é esse pai de família fechando a porta? Nós acreditamos que Jesus é o nosso irmão mais velho. E quase sempre o irmão mais velho, às vezes, assume a responsabilidade de ajudar os irmãos mais novos. É um pai. E esse pai é Jesus. Né? Porque olha como a doutrina espírita nos esclarece com tanta clareza, né? com tanto bom senso e razão. Nós estamos já há algum tempo ouvindo falar da transição, quando este mundo vai deixar de ser um mundo de prova e expiação para ser um mundo regenerado. É o mundo que vai ser regenerado? Não, somos nós. Os espíritos que aqui estiverem, que estão andando, caminhando nessa porta estreita, né, é que vão fazer com que este mundo seja um mundo regenerado. Nós vamos passar por esse processo de regeneração. Então a porta vai fechar para os espíritos que não acompanharem esse progresso, essa evolução. Aí eles vão reclamar, quem sabe vão reclamar, lá onde eles estiverem. Ah, mas eu estive lá, eu ouvi, eu conheço o Evangelho. E Jesus vai responder, mas vocês viveram o Evangelho? Então cada um de nós é uma individualidade. Cada um tem que fazer a sua própria evolução, o seu próprio progresso. Alguém pode nos auxiliar, nos esclarecendo, sendo exemplo, mas a caminhada é de cada um. A caminhada é de cada um. Nessa vida, quando a gente está de mãos dadas aí com as coisas do mundo,
nós vamos ter amigo para todo lado. Né? Mas de repente, se nós começarmos a caminhar pela porta estreita, os amigos vão desaparecer. Na hora da dificuldade, da dor, do sofrimento, porque a porta estreita nos oferece todas essas coisas. A dificuldade. Jesus não passou por dificuldade. Jesus não esteve com João, Pedro e mais um discípulo naquela transfiguração em que aparece Moisés, Elias e Jesus. Eles viram tudo aquilo. Mas na hora da cruz, da dificuldade de Jesus, onde é que eles estavam? Eles tinham se afastado. Jesus se viu sozinho. E assim somos nós. Na hora da nossa prova, na hora que a gente vai realmente demonstrar aquilo que nós somos, a nossa transformação, muitas vezes nós vamos nos ver sozinhos. E quando deixamos este mundo, nós estaremos só. O Jair vai falar: ó, Carlinhos, eu te acompanho. Não, quando chegar o meu momento, eu vou estar sozinho. É isso. É lógico, se a gente tem um certo merecimento, quando a gente transpor desse mundo para o mundo espiritual, alguém vai nos dar uma mão, alguém vai nos auxiliar, é isso? Mas é preciso ter merecimento, é isso? Ou nós seremos auxiliados pela misericórdia de alguém, né? Que vai dizer: ó, vou te dar uma mãozinha aí, mas depois você vai ter que se virar. Então, por que deixar para depois? Nós temos essa mania, né? Não, agora eu vou enralar, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou comprar carro, vou comprar casa, e faz aquele plano só das coisas materiais. O lado espiritual eu vou deixar para depois. Quem sabe quando eu me aposentar, né? Ou quando fazer o meu pé de meia, que me sobrar tempo, daí eu vou cuidar disso. Mas aí nós já estaremos andando na porta larga. A dificuldade é que faz com que a gente cresça. Eu vou fazer um esforço para conciliar o lado material e o lado espiritual. Até um pouco mais do lado espiritual, porque o lado espiritual é muito mais importante. Nesse livro Evangelho e Doutrina, pelo Bacelli, tem um trechinho dessa uma lição que fala justamente da porta. Ele diz assim que muitas pessoas, né, desenvolveram muito o lado intelectual, mas não tem sabedoria. Veja, a sabedoria é justamente se faz pelas nossas escolhas. Se nós soubermos escolher certo, nós somos dotados de sabedoria. É aquilo que eu falei agora há pouco. Todos os profetas que passaram por aqui eram espíritos evoluídos, dotados de sabedoria. E qual foi a escolha que eles fizeram? Foi aquela de serem mais humildes, ter uma vida mais simples. Né? Ninguém é contra a pessoa enriquecer, ganhar dinheiro, mas a pessoa pode estar numa condição financeira melhor, mas ser humilde, se preocupar com o lado espiritual, se preocupar com as pessoas, com o próximo, porque
como já disse, ninguém vai permanecer aqui eternamente. Ninguém vai levar fazenda, ninguém vai levar carro novo. Tudo que está nesse mundo das coisas materiais, Deus coloca em nossas mãos como um empréstimo para nos auxiliar aqui, facilitar, quem sabe, a nossa vida, para que se a gente for olhar lá atrás, vamos dizer assim, meus pais, eles tinham uma vida muito mais difícil que nós temos hoje. Trabalho, muito trabalho, coisa assim. Mas eles tinham fé, tinham confiança. Eles desenvolveram o lado espiritual. E hoje nós temos tanta facilidade, e às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não disponho de tempo de ir na igreja, de ir no centro. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, lá na sua casa, ele não tem só uma TV, ele tem uma em cada cômodo. Aí ele vai no cômodo, está passando alguma coisa lá, se prende lá. Vai no outro, vai no computador, e aí uma série de coisas, que não sobra tempo. O pessoal acha que não sobra tempo. Nós vemos que a casa espírita, mesmo aqueles que acreditam, que estudaram, que têm um conhecimento da doutrina espírita, não se esforçam muito para estarem presentes, para participarem. Esse grupo que nós temos aqui, no domingo, de visitar doente, olha, está sempre sobrando doente e faltando gente para fazer a visita. Às vezes, nós sempre saímos em dois. Às vezes a gente vai em duas casas, agora diminuiu um pouco, mas houve época que a gente ia em duas, três casas, e quem faz três casas já está na hora do almoço, a gente já vai incomodar as pessoas. E muitos falam, não, eu vou começar. Aí vem, vai no domingo, nossa, como é legal isso aí. Aí vem mais um domingo, de repente fica invisível, aparece mais. Entendeu? Então eu tenho um grupo aqui de teimosinhos, que está aí há tempo. Mas ultimamente não tem aparecido gente para fazer essa visita. Às vezes a pessoa fala assim, mas não tem jeito, não sei o quê. Não é tão fácil. É só chegar lá e conversar com a pessoa, ler um trechinho de uma lição, direcionar alguma palavra de consolo, de conforto, para a pessoa que está lá, passando por uma porta estreita, passando por sofrimento, por dificuldade. E para a pessoa, isso é tão bom. Imagine, a gente imaginar se a gente estivesse doente. Ali, passar 24 horas por dia, ali sozinho, a família às vezes não dispõe de tempo, tem que cuidar da vida. E quando vem alguém ali, para bater um papo, para conversar, a pessoa se sente aliviada. Então, esta vida, ela nos é dada não para que a gente viva só das coisas materiais. Nós estamos aqui com um propósito, é o nosso lado espiritual. O nosso espírito está aqui quando nós nos preparamos para reencarnar. Nós fizemos muitas promessas lá do outro lado. Não, eu vou melhorar, eu vou aproveitar a oportunidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí quando a gente reencarna,
a gente vê que este mundo nos oferece tanta coisa, né, para o nosso corpo. A pessoa, nossa, vou fazer um mundo de coisas nesse mundo, né, conquistar tantas coisas para o meu corpo, e acaba esquecendo aquele propósito, daquilo que foi prometido do outro lado, que é o lado espiritual. Esse autor desse livro aqui, que é o Bacelli, ele fala da porta estreita. Eu vou ler um trechinho aqui que é bem interessante. Referindo-se à porta estreita, Jesus é claro em dizer que muitos procurariam entrar por ela, mas não poderiam. Semelhante afirmativa do Mestre, porque não obteriam passagem os que buscam a porta estreita, não teriam eles feito a opção correta daquilo que eu disse. Concluímos que não basta ao candidato à redenção de si mesmo conhecer o caminho que lhe conferirá acesso ao plano superior. Imprescindível trilhá-lo com coragem e determinação. São muitos, efetivamente, os que têm consciência do dever, mas são raros que se dispõem a cumpri-lo. De que nos vale saber da excelência da renúncia, se não renunciamos? De que nos aproveita o conhecimento teórico do Evangelho, se não nos animamos a praticá-lo? Vejamos ainda numa outra interpretação de texto, que Jesus esclarece que muitos procurariam entrar e não poderiam. É que, sendo estreita a porta, logicamente permitirá acesso a só um de cada vez, e não a muitos, ao mesmo tempo, conforme no caso da porta larga. A porta das facilidades mundanas estará sempre escancarada, convidativa a quantos desejarem transpô-la, mas a estreita porta dos valores espirituais oferecerá solidária passagem apenas o que porfiarem por ela. Isto significa que o homem, no momento dos grandes testemunhos, estará sempre sozinho, como Cristo esteve sozinho nos trânsitos da cruz. Então é aquilo que a gente comentou. Nós temos que nos ver como espírito que somos. Em primeiro lugar, nós vamos diante do espelho e não nos ver como um corpo físico, mas nos ver como espírito, né? O espírito que está aqui nesse mundo para fazer as conquistas que necessita. Senhor Jesus, abençoa-nos nesse instante, que a espiritualidade minha possa envolver a todos num ambiente de paz, de harmonia, fortalecendo a cada um no corpo e no espírito. Que os nossos irmãos possam depois retornar aos seus lares, levando daqui a paz, a harmonia, todo o entendimento, que esses espíritos amorosos que se fazem presentes aqui possam auxiliar a cada um, fazendo com que a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, possa estar no coração de todos, hoje e sempre. Muita paz.